paz do Senhor para todos os ouvintes do canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero levar até você a palavra que encontra-se na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até versículo 5. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vieste a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo está escrevendo esta palavra para a igreja que estava em Corinto. Quem lê as epístolas de Paulo aos Coríntios começa logo no princípio vendo que Paulo diz, olha, nenhum dom vos falta. Era uma igreja com bastante dons espirituais, que inclusive serviu de lição e base para nossos dias. Mas uma coisa importante que havia em Coríntios, nós podemos analisar que no meio da igreja em Coríntios, podemos até dizer, havia duas classes de crente, os crentes carnais e os crentes espirituais. E nós, até certo ponto, entendemos assim a situação do homem. O homem natural, aquele que não entrou a palavra de Deus nele, é o bruto, está no mundo normal. O homem carnal, este homem carnal, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, é aquele que é crente, tem esperança, serve o Senhor, mas não é ainda completamente controlado pelo Espírito. Então ele está verde. E Paulo chamou essa classe de meninos em Cristo. Não tiveram crescimento. E tem os espirituais. Aqueles chegaram a um nível que são levados, dirigidos e guiados pelo Espírito. É o que deseja na igreja, é o ideal. Então nós podemos analisar. Primeiro vem o homem natural, se entrega para Jesus até certo ponto. Podemos que é carnal, meninos e depois espiritual. Então Paulo também nessa igreja, nós notamos que era uma igreja dividida. Tinha 4 facções, meus irmãos. Agora note, 4 facções. Tinha um grupo que dizia, eu sou de Paulo. Porque achavam que Paulo, que era o grande iluminado, realmente ele era. Outros, Apolo, porque Apolo era o grande pregador que arrebatava as multidões. Outro era de Pedro, porque Pedro era aquele homem forte, impoluto, no forte que eu digo, não é na carne, que disposto e cheio de dons e fazendo e acontecendo, disposto para fazer tudo. E tinha o outro que era de Cristo. E nós fazemos uma análise, parece-nos que aqueles que eram o partido de Cristo era o pior. Alguém pensa que era o melhor? É aquele tipo de crente que nós encontramos na igreja. Não, eu não ouço a pastor, não ouço a obreiro, eu recebo diretamente do Senhor. É um grupo difícil, não quer receber explicação, não quer ensino, acha que são superiores a todos. Meus irmãos, na igreja não é para ter grupo, é para ser homogênea. E tanto aqueles que se diziam de Cristo, de Paulo, de Pedro e Apolo, o que é que Paulo classificou segundo a operação, entendimento, iluminado pelo Espírito? Que eles eram carnais, cheios de grupo, viu? Inclusive, era de uma maneira
que é lamentável para nós isso aí, que eu não vos pude dar mantimento sólido, só dei leite. Se essa igreja que Paulo está escreveu essas 2 epístolas, são as epístolas maiores que ele escreveu. Se essa igreja estava no nível espiritual, que tanto conhecimento teria trazido para nós hoje, mas eram carnais, ele teve que dar leite, o leitinho para a criança. Meus irmãos, há muitos crentes em nossas igrejas que são meninos em Cristo, são salvos, mas é menino, é carnal, não tem crescimento. Uns estão já idosos, não sei quanto tempo de crente e tal, e faz, mas ele não tem nível espiritual, ele é partidário. Na igreja não é para ter partido, meus irmãos. O nosso partido é Cristo. Não também fazer daquele grupo que diz que é de Cristo. Aquele grupo não queria obedecer ninguém. O Senhor colocou na igreja pastores, obreiros, para ensinar. É assim que acontece. A própria palavra fala para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento no ministério. Nós precisamos ouvir a experiência que vem, e o Senhor chamou alguns para doutores, chamou outros para ser o quê? Pastor, chamou para ser evangelista. É o que tem na palavra, e nós temos que respeitar isso. Não é porque ele é o evangelista, ele é o apóstolo, ele é o profeta, que agora ele vai dominar um pouco da igreja. Não, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o crente espiritual, respeita, obedece à liderança. Se tem um pastor, foi Jesus que colocou, é ele que coloca pastores na igreja. Mas tem uns que não querem obedecer. E hoje, lamentavelmente, nós encontramos no meio da igreja, eu posso chamar assim igreja, os desagregados, ou desigrejados, não pertencem à igreja. Leu a palavra, pega muitas vezes daqui, dali, lê e não frequenta, não tem participação com nenhuma igreja local. Ele é um crente, não dá para entender que tipo de vida espiritual. O Senhor, Ele mesmo que levantou a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Por que Ele edifica a igreja? Porque a igreja era para ser a base da onde tem o ensino para a evangelização, para a missão. Tem que aprender. Para que as pessoas cresçam, tem que ouvir. E quem vai pregar tem que ter entendimento. Pega a experiência de um e de outro. E o Senhor, nessa igreja, nesse ambiente tão poderoso espiritualmente, que é um mistério que o mundo não entende. E, inclusive, até os próprios anjos aprendem sabedoria. Está na palavra, através da igreja, esse mistério. E aí é que Deus vai revelando através da igreja o conhecimento para tanto, como pregar, como entender os dons espirituais, como a igreja trabalhar de uma maneira como estalagem, para ganhar alma, para edificar, para cuidar, para ensinar, para a igreja ser viva, a igreja com saúde. Em Coríntios não tinha isso, meus irmãos. Tinha muitos dons espirituais, mas eles eram carnais. Mas meu irmão, minha irmã, o Senhor te chamou, te colocou na igreja para ser homem, ser mulher, no nível espiritual. Ter crescimento. Nós temos que ter crescimento. Paulo diz, ainda não sou perfeito, mas prossigo para o alvo. É o crescimento. E esse crescimento só vem quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha nos dirigir. Meu irmão, minha irmã, medite nisto. Você foi chamado para ser salvo. Não pertencer em nenhum grupo da igreja, mas pertencer ao todo, ser controlado e dirigido pelo Espírito Santo. Não para ser menino em Cristo, mas para ter o crescimento normal. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Eu quero pedir agora, antes de orar, que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. E agora, Pai eterno, eu apresento a tua igreja, apresento aquele teu servo, tuas servas que me ouvem, Senhor. Ilumina a sua mente para não ser levado por partido, por grupo, Senhor. A igreja não pode ter esses grupos, esses partidos, porque o crente que entra nesse caminho, ele é carnal, Senhor. Ele não tem crescimento. Ele fica como criança que tem que estar tomando mamadeira. Mas tu quer que o homem, o teu servo, a tua serva, cresça, tenha espiritualidade. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.